Você sabia que mesmo os mais devotos crentes podem estar enganados sobre como realmente agradar a Deus? Muitos pensam estar no caminho certo. Mas e se eu dissesse que há um segredo escondido nas próprias palavras de Cristo que poderia remodelar completamente sua visão da fé? Estou prestes a revelar uma verdade surpreendente que muitos ignoram. Uma verdade que poderia transformar profundamente sua conexão com o divino. Acompanhe-me e descubra como a obediência genuína, através da entrega, pode abrir portas inesperadas em sua jornada espiritual. Você está pronto para ter sua mente aberta e seu coração tocado? Então não perca o que está por vir. O que Jesus quis dizer quando declarou: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim"? Jesus esclareceu: "Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal." Mateus 7:23. O ensinamento mais famoso de Jesus, o Sermão do Monte, visava os corações de seus ouvintes. Ele falava diretamente a seus discípulos. Pode parecer estranho ouvir que até mesmo nosso Senhor onisciente admite não saber algo ou alguém. No entanto, Jesus estava se referindo a um tipo de conhecimento relacionado a relacionamentos pessoais, não entendimento intelectual. Ao concluir o Sermão da Montanha, Jesus emitiu um aviso final sobre a verdadeira fé. Ele disse que haveria falsos profetas cristãos disfarçados como inofensivos. Mateus 7:15. Atenção aos falsos profetas, os quais vêm a vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mesmo que usem linguagem religiosa e demonstrem poder, eles não pertencem verdadeiramente ao Senhor. Alguém pode parecer cristão para os outros, mas ainda ser considerado um malfeitor por Deus e ser lançado fora de sua presença, como mencionado no versículo 23. Apenas aqueles que seguem a vontade de Deus e são reconhecidos por Ele entrarão no céu. Não se trata de quanto conhecemos a Deus, mas se Deus nos conhece. Como Paulo explicou, aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. O Senhor cuida do seu rebanho como um pastor, Isaías 40:11, e conhece suas ovelhas, João 10:14. Jesus adverte que um dia dirá a um grupo de praticantes religiosos: "Nunca vos conheci." Deus não se alegra em enviar pessoas para o inferno, como 2 Pedro 3:8 destaca. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns entendem, mas é paciente consigo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No dia do juízo, tentarão se justificar como dignos do céu, com base em suas obras. Mas isso não será suficiente. Um comentarista bíblico popular observou que esse aviso de Jesus se aplica a pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas cuja vida espiritual nada tem a ver com sua vida diária. Eles vão à igreja, talvez cumpram alguns deveres religiosos diários, mas pecam contra Deus e contra o próximo como qualquer outro. Existem aqueles que falam como anjos, vivem como demônios, têm a língua suave de Jacó, mas as mãos ásperas de Esaú. Jesus afirmou que ele é aquele que as pessoas enfrentarão no último dia de julgamento e é chamado corretamente de Senhor. Isso deve ter sido uma afirmação surpreendente para alguns. Aqui estava um professor pouco conhecido, vivendo em uma área remota, que acreditava ser o juiz final de todas as pessoas no futuro. Quando Jesus disse naquele dia, ele chamou nossa atenção para um dia do julgamento vindouro para toda a humanidade. Qual é o objetivo principal de sua vida? Você pensará tanto nisso naquele dia quanto agora? Você considerará sábio ter perseguido esse objetivo com tanto fervor? Pode defendê-lo agora, mas será capaz de defendê-lo então, quando todas as coisas da terra e do tempo desaparecerem para nada? Spurgeon ponderou sobre Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? As pessoas das quais Jesus falou aqui realizaram feitos espirituais impressionantes, profetizaram, expulsaram demônios e realizaram muitos milagres. Embora esses atos sejam notáveis, não têm valor em termos de verdadeira comunhão e conexão com Jesus. Significativamente, eles até fizeram essas coisas em nome de Jesus, mas nunca tiveram um relacionamento amoroso
e comunhão verdadeira com Ele. Em conclusão, a fé verdadeira em Cristo é testada pela obediência à vontade do Pai. Simplesmente dizer Senhor, Senhor e afirmar a crença não é suficiente. Também é necessário seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor. Alguém pode adquirir um léxico religioso, memorizar versículos bíblicos e hinos religiosos, mas ainda assim falhar em seguir a vontade de Deus. Aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo têm o Espírito de Deus vivendo dentro deles. Com a ajuda do Espírito Santo, eles são capazes de entender e seguir a vontade do Pai. Portanto, todos que ouvem estas minhas palavras e as põem em prática são como um homem sábio e prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios transbordaram, e os ventos sopraram e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E todos que ouvem estas minhas palavras e não as põem em prática são como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Cristo está ensinando que seus ouvintes podem ser categorizados em dois grupos: aqueles que ouvem e seguem seus ensinamentos, e aqueles que ouvem, mas não agem de acordo com eles. Cristo estava pregando agora para uma multidão mista e, portanto, separando um do outro, como fará no grande dia em que todas as nações serão reunidas diante dele para ouvi-lo. Cristo não está apenas pedindo para ouvi-lo, mas para obedecê-lo. Ele estava ilustrando um ponto-chave. Nossa profissão de fé em Cristo será testada diante de Deus. Aqueles que confiaram em Cristo e provaram sua fé pela obediência não terão nada a temer. Fundada na rocha, sua casa permanecerá firme. Para aqueles que professam confiar em Cristo, mas não obedecem a Deus, eles serão condenados. Não podemos negligenciar levemente este sermão, pois foi Deus mesmo quem nos deu. Devemos nos curvar diante dele e nos submeter à sua autoridade, pois todos seremos julgados. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas no monte, as multidões ficaram maravilhadas e impressionadas com seu ensino, pois ele estava ensinando como quem tinha autoridade, e não como os escribas que dependiam de outros para confirmar sua autoridade. O sermão foi excelente, e é provável que mais tenha sido dito do que está escrito aqui. Agora, eles estavam maravilhados com essa doutrina. Tememos que poucos deles tenham sido levados por ela a seguir a Cristo, mas, por enquanto, estavam cheios de admiração. Ele entregou seu discurso com um tom de autoridade. Suas lições eram lei, sua palavra uma palavra de comando. Portanto, a questão é como servir a Deus de maneira aceitável. É uma coisa andar com Deus e servi-lo do jeito que queremos, e outra, servi-lo de acordo com o padrão ou maneira que ele deseja. Lembremo-nos quando ele disse a Saulo que a obediência é melhor do que o sacrifício. Isso significa que não podemos buscar servir a Deus em nossos próprios termos, apenas de acordo com sua vontade conhecida. É importante distinguir entre esses, pois muitos afirmaram veementemente que andavam com Deus e faziam sua vontade, apenas para Deus dizer: afastai-vos de mim. Abordemos reverentemente a palavra de Deus, que nos dá uma visão profunda de como Jesus orou. Durante os dias da vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações e súplicas com fervorosos clamores e lágrimas àquele que poderia salvá-lo da morte, e foi ouvido por causa de sua submissão reverente a Deus. Como mostramos essa submissão reverente? Hebreus 5:7 refere-se ao momento em que Jesus orou no jardim do Getsêmani. Ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nos aproximamos de Deus, precisamos dizer: faça-se a tua vontade. Essas simples palavras significam que você está dizendo: se minha vontade não estiver alinhada com a tua, então eu abandono minha vontade. Quando nossas duas vontades entram em conflito, que prevaleça a tua. Em segundo lugar, seja genuinamente dedicado a Deus.
A dedicação fala de um compromisso do coração que não é facilmente desconectado ou desencorajado. É vital perceber que eles obtiveram seu descanso depois de sua dedicação genuína a Deus, assim como podemos encontrar verdadeiro descanso quando fazemos a escolha de ser verdadeiramente dedicados a Deus. Quando estamos verdadeiramente dedicados a Deus, naturalmente desfrutamos de sua proteção, e esse compromisso absoluto do coração o agrada. Terceiro, devemos ser sacrificiais em nossa caminhada e trabalho com Deus. A administração para Deus requer um certo nível de sacrifício, pois às vezes a obediência pode ser inconveniente para nossa carne, embora seja necessária para andar nas bênçãos de Deus no futuro. O sacrifício muitas vezes envolve nosso tempo, habilidade, energia e recursos para ver o avanço do reino de Deus na terra. Como Daniel, quando falamos desse tipo de sacrifício, ele deixou seu conforto como um dos principais conselheiros do rei e colocou sua vida em risco apenas para permanecer dedicado a Deus em oração. Ele desafiou essa ordem porque estava pronto para sacrificar tudo pelo prazer do rei a quem servia. Abraão também sabia o que significava servir a Deus sacrificadamente. Para concluir nossa jornada pelas verdades escondidas nas palavras de Cristo, convido você a refletir sobre o poder da obediência genuína e da verdadeira fé. Existem ainda mais segredos e verdades para descobrir, capazes de aprofundar sua transformação espiritual. Se este vídeo ressoou com você, inscreva-se no canal para mais descobertas. Compartilhe suas reflexões nos comentários e espalhe este conhecimento para outros. Juntos, continuaremos a explorar os mistérios da fé e do caminho espiritual. Junte-se a nós no próximo vídeo para mais insights transformadores.